Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e a gente fala no momento em que o João Campos, que era prefeito do Recife, entrega o cargo, renuncia à prefeitura e agora começa uma trajetória, ele inicia agora uma trajetória como candidato a governador de Pernambuco. Essa candidatura ao governo de Pernambuco, ela se apresenta a partir de algo que ele falou, inclusive, no dia que deixa a prefeitura, nesse dia que ele deixa a prefeitura, ele falou sobre isso. A fala dele foi que era preciso olhar para o retrovisor das coisas que foram feitas, das boas coisas que foram feitas e que foram realizadas, e olhar no para-brisa, olhar para frente, aquilo que precisa ser feito ainda. Isso dá um indicativo do que vai ser a campanha do João Campos. João Campos, ele deve apelar para o emocional, e esse emocional vai ser muito explorado na campanha. Esse emocional tem a ver também com o fato de ele fazer parte de um grupo que é histórico em Pernambuco, que já teve 2 governadores, então ele vai vender muito essa coisa de ser o terceiro governador dessa família. Ele vai vender muito essa coisa de continuar um trabalho que começou lá atrás. É pegar aquilo que começou lá atrás e continuar, como se fosse uma terceira fase, digamos assim, né? É a terceira fase do projeto dos Campos Arrais para desenvolver, para fazer crescer o estado de Pernambuco. Esse é o argumento emocional que vai ser utilizado na campanha. Esse argumento emocional, ele já deixa bem claro isso, que é de usar aquilo que é utilizado como crítica por alguns, né, porque a oposição ao João, os adversários de João, utilizam muito isso como uma crítica, de dizer que é uma dinastia política, que é uma dinastia de poder, que o poder só é como se o poder estivesse destinado a uma família e que para ser governador precisa ser da família para poder ter alguma chance de ser governador, de fazer alguma coisa pelo estado, só pode quem é um Campos Arrais. Então eles usam isso muito como crítica. E o que o João Campos precisa fazer, e ele já começa a tentar fazer isso, é utilizar isso em favor dele. É utilizar isso em favor, utilizar a realidade, porque essa é a realidade. Ele é bisneto de Miguel Arrais e é filho de Eduardo Campos, então ele seria o terceiro dessa linhagem, digamos assim. Mas o que ele pretende é mostrar que sempre houve a ideia, sempre houve o objetivo de desenvolver Pernambuco, cada um em sua fase, cada um com um objetivo diferente, mas o trabalho pelo Estado, o trabalho por Pernambuco começou lá atrás e segue com ele, continua com ele. Uma visão um pouco paternalista, familiar, paternalista, tudo, mas é um argumento que pode sim ser utilizado para utilizar o componente emocional. Vai se utilizar muito essa ideia, ele deve utilizar muito essa ideia de que o governo Eduardo Campos começou um trabalho e precisava ampliar esse trabalho como presidente da República, mas que uma tragédia interrompeu esse caminho. Muito se perdeu de lá para cá, mas que ele vai recuperar o trabalho do pai, essa é a ideia. Ele vai recuperar o trabalho do pai e colocar Pernambuco devidamente no lugar que Pernambuco merece. Então esse é o argumento, essa vai ser a narrativa, vai ser o argumento do João Campos, que agora é pré-candidato ao governo de Pernambuco, não mais prefeito do Recife, ele é pré-candidato ao governo de Pernambuco. Ele vai fazer isso de diferentes formas durante o percurso dele. Deve pegar a estrada agora, vai viajar muito para o interior, vai viajar muito para o sertão. Então, muito disso vai ser muito disso vai ser repetido ao longo dessas viagens, em cada cidade que ele chegar, e em cada cidade que chegar vai ser recebido por um grupo que apoia ele dentro daquela cidade e que vai tentar sustentar essa ideia, esse argumento, essa narrativa. Se isso vai funcionar é outra história, tá? Se isso vai funcionar é outra história. Mas nesse momento, o que parece é a estratégia
de João Campos, pelo menos nesse primeiro momento. Esse é um momento ainda até as convenções, porque as convenções só acontecem entre julho e agosto, até as convenções tem ainda muito balão de ensaio, então tem muita possibilidade ainda de argumento. O balão de ensaio é o quê? Você joga ali um argumento e num balão de ensaio e espera para ver qual será o resultado. Você aguarda para ver se aquilo vai ter tração ou não. O que é pegar tração? É que as pessoas realmente acreditem naquilo e comecem a replicar aquilo, aquela ideia. Então, muitas ideias vão surgir ao longo da campanha. E principalmente agora, nesse período de pré-campanha, muitas ideias ainda vão surgir. Isso começa, pelo jeito, a primeira ideia é essa, é de trabalhar o emocional e o prático dessa forma, dessa maneira. Vamos ver como é que vai ser depois. Se isso der certo, continua. Se não, eles vão mudando a estratégia até fazer um lançamento dessa campanha oficialmente entre julho e agosto deste ano. Tem aí 3, 4 meses ainda, praticamente 4 meses ainda, até o prazo final das convenções. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer. Mas é isso, João Campos sai, o argumento é esse, vamos ver se esse primeiro teste de argumento se vai funcionar com a população, com o eleitor em Pernambuco. Vamos lá? Muito obrigado, esse é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel, obrigado, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.